a matéria de soterologia. Também vamos ver, avançar. Faltam ainda 5 slides. Vamos dar uma acelerada, tá bom? Paulo nos ensina a sujeitarmos a nossa mente aos mistérios insondáveis da vontade de Deus, confiando em Cristo somente para a salvação. Naqueles abismos de doutrinas onde a nossa inteligência se mostra fraca, devemos acatar a palavra da fé com fé. A palavra é para colocar fé no seu coração. Se fosse para explicar no detalhe, não precisava de fé, só precisava da sua inteligência. Então, para colocar fé no seu coração, Deus traz uma doutrina que você não compreende, mas crê. É uma doutrina cristã, mas você tem que abraçar a palavra da fé com fé, não com dúvidas. Se abraçou com dúvidas, já bloqueia logo na hora. Estou com dúvida. Então, se você está com dúvida, vamos parar por aqui e vamos resolver até você crer. E Deus vai ensinar a mesma verdade para você até você crer. Também não podemos esvaziar os mistérios do Evangelho em favor de um reducionismo teológico. Reducionismo teológico é dizer que a verdade absoluta está no livro que eu escrevi para os irmãos e que só isso aí é a palavra de Deus e vocês não precisam estudar mais nada sobre esse assunto. Isso aí é reducionismo teológico e não é verdade. Não é verdade. Você pode ter lá 300 mil livros na sua biblioteca e ler todos. Você não pode reduzir a doutrina de Cristo a um livro ou a um teólogo. Os teólogos, se fossem suficientes, você não teria 2 teólogos diferentes pensando diferente. Os teólogos são milhares e milhares e milhares, e um contradizendo o outro. Estudar todos e ficar com nenhum. Estuda todos, fica com nenhum, né? Seja mais um estudante, né? Pronto. E quem disse isso aí foi o apóstolo Paulo. Ele falou o seguinte: olha, nem Apolo, nem Pedro, nem Paulo é coisa alguma, porque eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta e nem o que rega, né, é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Aí depois o apóstolo Pedro pega e fala: olha, segundo a graça de Deus que Deus deu para o apóstolo Paulo, o homem tinha uma sabedoria que escreveu coisa difícil. Tomem cuidado quando vocês estiverem lendo o apóstolo Paulo, disse Pedro, porque Deus deu uma sabedoria para ele escrever coisa que é difícil de entender. Aí o sabidão vai lá, diz que entendeu Paulo e torce tudo que ele falou. Torce que Paulo falou para a sua própria perdição, disse Pedro. E quem torce o que Paulo falou, torce as escrituras inteiras. A gente não está aqui para poder fazer uma Bíblia nova, irmãos. Teólogo não faz Bíblia nova. A doutrina está ensinada para a gente? Está ensinada. Eu creio na doutrina, deixo ela intocada do jeito que está, ensino conforme as limitações que Deus me deu, as limitações, e procuro não reduzir a doutrina de Cristo para uma caixinha de fósforo, teologia sistemática, sabe? E aqui acabou. Os irmãos estão aprendendo, eu estou aprendendo também. Paulo disse: em parte conhecemos, 1 Coríntios 13, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora vemos por espelho, em enigma. Só quando vier o que é perfeito é que a gente vai conhecer as coisas do jeito que é. Até lá, teve um pensador chamado Blaise Pascal, que ele disse o seguinte: que na eternidade os paralelos se encontram, mas por aqui é paralelo mesmo, é livre-arbítrio e predestinação, paralelo, lado a lado. Só na eternidade se resolve isso aí, só na eternidade, porque lá não vamos perguntar nada. A Bíblia diz: lá nada me perguntareis, né? A gente vai saber. Romanos 3,4 diz: de maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. O que Paulo está dizendo? Que Deus é verdadeiro, mesmo ensinando uma doutrina que eu não entendo, continua sendo verdadeiro. E seja eu mentiroso. E por quê? Porque Deus será justificado quando Ele falar, tá bem? Quando Deus fala, Ele é justificado. O mesmo apóstolo que endossou uma doutrina da predestinação também agiu missionariamente, trabalhando mais do que todos, e por isso
sofrendo trabalhos e até prisões, como um malfeitor por amor dos escolhidos. Olha lá, ele acreditava que em todos os povos haviam escolhidos, que os escolhidos de Deus estavam espalhados por tudo quanto é canto do mundo. Só que a gente não sabe quem é o escolhido de Deus, só Deus sabe. Nem o escolhido sabe que é escolhido, ninguém sabe. Só que eu sei que Deus tem gente escolhida no mundo inteiro. O que faço então? Me coloco como um homem missionário diante de Deus para anunciar o Evangelho para todo mundo, sem saber quem que é que vai atender e quem é que não vai atender. Só Deus conhece, só Deus sabe. Então eu tenho que ter uma doutrina, seja de livre-arbítrio, seja de predestinação, que me transforme num missionário, num evangelista, alguém que espalha o Evangelho por todo canto. Eu não posso ter uma doutrina que me trava dentro de quatro paredes. Os predestinados virão, com certeza, não preciso fazer nada não, porque Deus vai tocar neles lá e vai trazer eles para cá. Entendeu a doutrina errada, está ensinando errado e vai pagar por isso. Está ensinando errado e vai pagar por isso, porque não é isso que Jesus fez. A Bíblia diz que ele veio e ele anunciou o Evangelho a todos, e ele é o eleito por excelência, ele é a pedra escolhida. Jesus é o predestinado, ele é o eleito de Deus, e ele evangelizou todo mundo. Os apóstolos acreditavam na predestinação e evangelizaram o mundo inteiro, saíram pelo mundo todo, montando missão, pagando para fazer missões. Diferente de hoje, que o pessoal quer receber para pregar o Evangelho. Não, uma picaretagem um negócio desse. O cara quer receber muito, né? 3 mil, 4 mil, 5 mil reais para pregar 2 horas de Evangelho para o pessoal que já está na igreja. É uma picaretagem. Aonde vai parar isso aí, gente? Só Deus sabe. Os apóstolos pagavam para pregar o Evangelho, pagavam. Eles pagavam a condução deles, pagavam o aluguel da casa onde eles ficavam. Eles pagavam para pregar o Evangelho. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que patrocina a pregação do Evangelho e paga caro, irmãos. Os irmãos alugaram esse salão aqui, alugaram, é caro. Para manter a casa de Deus é caro. E as ofertas, elas vêm, são voluntárias, mas só que elas não superabundam. Pode perceber, as ofertas vêm na medida de pagar a conta. Você quer fazer um investimento a mais, tem que fazer uma campanha, tem que tirar um rateio, tem que comprar tudo à prestação. Isso é a igreja de Deus, irmão. Isso é a igreja de Deus, alimentada pelo Senhor. Agora, se virar um balcão de negócio, meus irmãos, aluga o salão, não paga o aluguel, compra a prestação, não paga a prestação, tira aquelas ofertas absurdas de voto das pessoas, embolsa o dinheiro, aí com o dinheiro o pastor vai lá, compra casa nova, carro novo, vai viajar para a praia, porque não é igreja, é balcão de negócios. No Evangelho de Cristo é assim mesmo, vocês pagam e pagam um preço alto, pela cadeira que sentam, pelo microfone que vocês usam, pela luz que alimenta o ambiente, e também para poder alugar um salão dentro de uma comunidade. E aí tem que comprar a Bíblia e dar a Bíblia para o pecador. É caro evangelizar, é caro. Então é o seguinte, o apóstolo Paulo fala: o mesmo apóstolo que endossou uma doutrina da predestinação também agiu missionariamente, trabalhando mais do que todos, segundo de Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. E por isso, sofrendo trabalhos e até prisões, como malfeitor por amor dos escolhidos, para que também eles alcançassem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. É só a gente ler primeiro livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. O anjo do Senhor apareceu, né, para Paulo e disse o seguinte: não tenha medo, Paulo, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Então, mas cadê o povo? Jesus falou: mas está aqui, você vai ganhar, você vai ganhar. Então a Bíblia diz: aqueles que foram ordenados para a vida eterna crerão na sua pregação, vão crer no Evangelho. Então o povo dessa região aqui, que está ordenado para a vida eterna, nem sabe que eles são eleitos, nem sabe. Deus conheceu eles antes. Essas pessoas aí, elas vão ter conhecimento do Evangelho, que os irmãos vão ter as portas abertas, vão pregar, vão investir, vão patrocinar, e aí essas pessoas vão ouvir, vão crer, e os irmãos vão tomar conta. Todos esses que estão aqui são pessoas a quem Deus chamou e que atenderam o Evangelho, e que os irmãos estão ordenados para tomar conta dessas vidas, ordenados para tomar conta de cada vida. Então essa é a parte que cabe para o servo do Senhor. Quem defender a doutrina da eleição incondicional, como eles dizem, né? Eleição incondicional,
tem 2 vezes mais obrigação de anunciar o Evangelho do que os arminianos. Quem crê na doutrina da predestinação tem 2 vezes mais responsabilidade em pregar do que aquele que não crê. Porque o que não crê diz: quem quiser que venha, a porta está aberta, a gente pregou, quem quiser que acredite. Agora, quem crê na predestinação fala: os eleitos têm que ser alcançados, tem 2 vezes mais responsabilidade. Aí eu pergunto: fazem isso? Só ficam pregando predestinação nas igrejas dele, eles não evangelizam. Você não vê eles fazendo trabalhos evangelísticos e enchendo a casa, mas pregam a predestinação. Mas existem alguns que fazem isso, creem na doutrina e investem no Evangelho. Então tem gente que faz, mas a maioria não faz, fica esperando de boca aberta. Então, de fato, se alguém me disser, você vai dizer para mim que você é um predestinista, mas se você não for aplicado à evangelização, já tem que saber, eu vou te censurar de pronto. Você evangeliza? Eu creio na predestinação. Você evangeliza? Não, porque Deus vai trazer. Não, então, meu amigo, você está errado. Se você cresce na predestinação, você seria o maior investidor do Evangelho, o maior. Você faria de tudo, que nem o apóstolo Paulo, para que os eleitos alcançassem a salvação. Sofreria até prisões, restrições, porque você disse que crê. Aí é inadmissível que os predestinistas abandonem o campo evangelístico ao sabor dos ventos. É inadmissível. O mundo está pior porque o pessoal crê numa doutrina e se esconde atrás dela para não fazer a obra de Deus, não fazer mais a obra de Deus, não fazer melhor. Agora, se um arminiano me disser que tudo é válido para se pregar o Evangelho, logo o censuro, pois as armas da nossa milícia não podem ser carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não podemos inventar um evangelho para cada público e uma salvação para cada crente. Eu sou arminiano e o importante é casa cheia. Eu sou arminiano, então eu faço de tudo, porque o importante é que eu anuncie o evangelho. Um evangelho para cada pecador, uma igreja para cada tipo de cliente. Só podemos pregar o evangelho que Deus nos deu, com os limites que a gente tem. Isso aí é o serviço de um cristão. Então eu, como arminiano, vou pregar o evangelho legitimamente, como disse o apóstolo Paulo. Nenhum soldado que milita se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou, e não será coroado se não lutar legitimamente. Tem que se pregar o evangelho, mas é o evangelho. Sou um arminiano, quero casa cheia, mas tem as doutrinas, tem um caminho estreito. Porfiar e por entrar pelo caminho estreito é porfiar. Quer dizer então que o reino de Deus é reino, não é uma balbúrdia. Então, se você crê na predestinação, evangeliza. Se crê no livre-arbítrio, evangeliza, mas evangeliza com o evangelho. Último slide e a gente termina a matéria de soteriologia no prazo que os irmãos me deram. Bem, o evangelho da graça de Deus nos foi entregue do alto de uma cruz. É de lá que devemos anunciar a palavra da salvação a todos os homens, sem distinção de pessoas. A gente não escolhe cliente, que não é, boutique, só entra rico. Por isso que eu coloco o preço lá em cima, né? É para todo mundo, sem distinção de pessoas. Nós não somos juízes dos irmãos ou dos ímpios. Não estou aqui nem para julgar os irmãos e nem os pecadores lá fora. Não somos juízes dos irmãos e nem dos ímpios. Somos participantes da fé bíblica, que nos apresenta um Salvador ensanguentado. É o Cristo que suporta os pecados sozinho. Então, se o Cristo suportou, quem sou eu para colocar as pessoas para fora da igreja ou no inferno? O próprio Cristo suportou, ensanguentado, mudo, calado, com todo mundo zombando dele, com muito frio, nu, diante de homens, mulheres e crianças, o céu em silêncio, a terra estremecendo. Esse é o Salvador, que deu o exemplo. O que um eleito de Deus faz? O que um servo de Deus faz? Suporta com muita paciência todo mundo, os fracos na fé e os fortes também. Então, o Salvador ensanguentado, crucificado, sacrificado, mas robusto, forte, glorioso e vencedor. Não é para ter pena de Jesus, dó de Jesus, coitado. Ele está fazendo a obra de Deus, mas ele está vivo, está suportando. Não está bebendo vinagre não, ele queria água, deram vinagre e ele falou, não quero.
Ele está muito consciente da obra que ele tem que fazer. Esse aí é o evangelho da soterologia que a gente está falando para os irmãos. Essa é a salvação. Salvação que Deus deu para nos tornar filhos de Deus e não juízes das pessoas. Então, tudo que a gente puder fazer para alcançar os irmãos, as pessoas, vamos fazer. O que estiver além do nosso alcance, está no alcance de Deus. No alcance de Deus. E essa aí. Tá bem? Vou abrir para os irmãos fazerem suas perguntas. Estamos terminando a matéria de soterologia. Na semana que vem, permitindo Deus, aí a gente já começa eclesiologia, a doutrina da igreja. É uma ligada com a outra.